Oi, pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor. E para você que já está acompanhando o canal, que o Senhor Jesus continue te abençoando poderosamente e de maneira especial. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre o assunto Ministério de Libertação, porque o Senhor não trabalha de maneira única na vida de todos, cada pessoa, né, é singular, cada caso é único e nós precisamos compreender que o Senhor tem uma forma diferenciada de trabalhar na vida de cada uma delas. Hoje eu vou falar sobre um tema aqui que talvez seja algo que você esteja vivendo, ou alguém que você conhece esteja enfrentando por essa situação, passando por esse problema, que já tentou por diversas vezes, que já buscou ajuda em vários lugares, mas que você tem observado que nada aconteceu. Por quê? Porque existem coisas, literalmente, que é necessária uma intervenção divina. Porque existem vários processos de libertações que o Senhor aqui manifestou na vida de pessoas através do querer do homem, através do posicionamento, da atitude que o homem manifestava para ele, que queria que o Senhor fizesse em sua vida. Mas quando o Senhor ele percebe que a pessoa ela não tem mais domínio, ela não tem mais condição de decidir, ela está vivendo debaixo de uma influência, de uma fortaleza, uma resistência espiritual, o Senhor vem para intervir. Foi isso que aconteceu, está registrado aqui em Lucas e em Marcos, mas eu quero citar aqui em Lucas, nos outros evangelhos também, mas eu vou falar aqui a história hoje de um homem que vivia assim, nessa condição onde o Senhor precisou chegar num território que, na verdade, era a problemática daquele lugar, que, na verdade, era o que fazia com que aquele homem ficasse debaixo daquele jugo, e o Senhor chegou especificamente para transformar aquela situação. Então, eu quero já te dizer de antemão, não desista, não esmoreça, porque ainda que não esteja ao seu alcance e ao alcance dessa pessoa que você tem buscado por libertação, eu tenho certeza que o Senhor é Deus e Ele irá entrar com a intervenção. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia fala sobre um homem que ficou registrado como endemoniado de Gadara, ou endemoniado gadareno. E o tema de hoje é sem domínio, porque assim como esse homem estava, muitos estão vivendo debaixo desse jugo. Embora o gadareno, literalmente falando, nos dias de hoje, para que você compreenda quem é o gadareno, são aquelas pessoas que perderam a consciência daquilo que elas fazem. Hoje são intituladas como pessoas que estão loucas, estão em um local onde elas ficam fechadas, enclausuradas, porque elas não conseguem mais viver ou ter domínio daquilo que ela faz. E a Bíblia fala que esse homem tentaram prendê-lo em prisões, em correntes, mas o que estava, a influência que estava sobre a vida daquele homem já tinha sido tão resistente, já estava tão resistente que a força descomunal da legião que o possuía quebrava as correntes, quebrava as prisões, e ele era impelido para o deserto. Então veja a força, a resistência espiritual, porque eu tenho certeza que se tentaram prender o gadareno é porque ele trazia algum tipo de prejuízo, algum tipo de desordem social. Porque muitos hoje vivem pela rua como este homem. Nós paramos, observamos pessoas que perderam o juízo, pessoas que estão, na verdade, ali vivendo, e a gente observa que elas não estão na sua sã consciência. E alguns entendem que é espiritual, outros acham, na verdade, que é loucura, que, na verdade, é a pessoa que não tem, realmente tem algum problema mental. Mas tentaram aqui tratar aquilo
que era espiritual de forma natural, e muitas pessoas não têm tido sucesso porque estão tentando tratar o que é espiritual de forma natural. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor te trouxe aqui para que você compreenda que, embora você não conheça, talvez você não conheça um gadareno que esteja nesse processo de loucura, que perdeu a sua consciência, o seu juízo, você pode conhecer aquele gadareno que perdeu o domínio daquilo que ele faz. Porque todo aquele que é dominado, que é controlado por algo que destrói a sua vida, este já não tem mais condição de resolver ou de sair daquela condição por si mesmo. Então, todo aquele que passa por um processo de vício, por um processo onde já tentou, já buscou ajuda, na medicina, já tentou ficar muitas vezes, não vou dizer aprisionado, mas fazer um tratamento em um determinado local e não conseguiu sair dessa condição, é porque precisa realmente de uma intervenção divina. Então, quiseram prender o gadareno, e muitos estão tentando prender pessoas que estão assim, nessa condição de sem domínio, perder o domínio. Elas deram uma brecha, porque o mal entra por um espaço, por uma brecha. Só que a partir do momento que isso acontece, vai se tornando uma resistência espiritual. A cada dia, a cada vez que a pessoa ela alimenta aquilo, ela vai tornando esse cativeiro, essa fortaleza mais resistente. Então veja que a Bíblia aqui não fala a origem, mas diz que esse homem já vivia assim há muito tempo. Então, se ele vivia assim há muito tempo, é porque ele já viveu fora desse cativeiro. Algum dia ele já andou, ele já morou em casas, porque a Bíblia fala que ele andava nu, não tinha paradeiro, e a sua morada era em sepulcros. Então, veja bem que esse homem, ele já estava desprovido de consciência, ele não sabia mais discernir o que realmente ele queria para a sua vida. Então, muitos se encontram nessa condição, e essa palavra é para que você compreenda que você não pode desistir, ainda que a fortaleza esteja bastante resistente, porque a palavra do Senhor diz que Jesus chega em Gadara para transformar o ambiente. Gadara era um território onde os espíritos malignos estavam sendo alimentados, porque era uma cidade greco-romana, ou seja, era uma mistura de gregos romanos, aonde a idolatria, o povo era um povo pagão e a idolatria reinava, imperava naquele lugar. Então, Gadara, na verdade, era um local onde os demônios estavam sendo alimentados. Diga-se de passagem que não só através da idolatria, mas de outras práticas que aqui não cita, mas que sabemos que todo o povo pagão pratica. Então o Senhor chega ali naquele ambiente para transformar a realidade daquele homem. E eu tenho certeza que o Senhor, hoje, ele está entrando nesse ambiente, aí neste lugar, aonde muitos estão vivendo debaixo do jugo da escravidão, aprisionados em cativeiros, porque o ambiente é propício, está sendo ambientes para alimentar o mal. Então entenda que esse homem, talvez ele tenha sido até, ele tenha dado a permissão para o mal entrar, mas chegou um momento que ele se torna um refém, porque todo aquele que é vítima, que está debaixo de um jugo, ele se torna refém daquilo que o domina. Então esse homem estava sendo dominado por uma legião, que a Bíblia fala que Jesus precisou entrar naquela cidade e liberar a palavra para que o mal saísse e batesse em retirada. Então entenda
que Gadara é todo aquele, ou Gadareno é todo aquele que está debaixo desse domínio, de um vício, da prostituição, de um vício de uma bebida, de drogas. Ainda que ele saiba até o que ele está fazendo, mas ele não consegue mais controlar por si mesmo. Porque quando fala sem domínio, sem juízo, não fala somente daquilo que a pessoa não tem noção do que está acontecendo, como esse homem aqui fala daquilo que não se controla mais. A pessoa até quer, ela até consegue ficar por um tempo sem fazer aquilo, mas é algo que impele ela a fazer, né? Ela não consegue dominar porque é maior do que ela. Então, nessas situações, só a intervenção do Senhor. E o Senhor, através desta palavra, quer que você compreenda que ainda que a resistência seja grande, ainda que a influência esteja dominando, o Senhor ele está chegando em Gadara. O Senhor está chegando neste lugar para dar liberdade de prisão àqueles que estão presos, àqueles que estão acorrentados em prisões, em cadeias, em algemas, não físicas, mas espirituais, aqueles que estão, na verdade, vivendo sem a graça do Senhor, porque esse homem vivia nu, esse homem vivia desprovido da graça, esse homem ele não sonhava mais, ele não tinha expectativa de vida, estava morto espiritualmente, porque não era só o Gadareno que se encontrava nessa situação. Gadara, na verdade, ela já era uma cidade desprovida da graça do Senhor e uma cidade morta espiritualmente porque adorava outros deuses. Só que o que o Senhor fez na vida do Gadareno foi para trazer, na verdade, a oportunidade de arrependimento para Gadara. Entenda que quando o Senhor liberta este homem, a Bíblia fala que ele sai, ele tenta seguir a Jesus, ele tenta ser um seguidor do Senhor e ele deseja ir partir com Jesus, porque ele entendeu o que aconteceu na sua vida. Só que Jesus disse que ele precisava ficar. E ele precisava testemunhar para a sua família, né? Para aqueles que, na verdade, já estavam observando que ele já estava ali naquela condição há muito tempo. Aqueles que não tinham mais expectativa que aquele homem mudasse. Porque muitas vezes tem pessoas que elas não acreditam mais que uma pessoa que está debaixo de domínio de um vício, que está escravo espiritualmente, ela vai conseguir sair daquela situação. Já tentou ajudar, já tentou fazer de tudo, mas essa pessoa continua ainda da mesma forma. Por quê? Porque é necessária uma intervenção do Senhor. E hoje o Senhor traz essa palavra para dizer que, assim como ele alcançou aquele Gadareno, porque ele alcança o Gadareno com um propósito, o Senhor vai alcançar esse Gadareno aí com propósito. Eu não sei quem é, eu não sei se é você literalmente, ou se é alguém que você conhece que está vivendo nessa condição, como eu já falei por diversas vezes, porque sempre nós conhecemos alguém nesta condição a qual esse homem se encontra. E o Senhor alcançou aquele homem para que esse homem alcançasse outras vidas. O Senhor fala, vai para a sua família e mostra, né, o que aconteceu com você. Só que a palavra do Senhor diz que ele sai por toda Decápolis, que é, na verdade, um conjunto de 10 cidades. Ele sai por Decápolis anunciando a palavra. Esse homem, na verdade, o seu próprio testemunho já anuncia o poder de Cristo. E porque o Senhor chegou em Gadara, naquele momento específico, era justamente para que aonde abundou o pecado, superabundasse a graça de Deus. E foi justamente a graça de Deus na vida daquele homem que todos conheciam como endemoniado, que saía destruindo por onde passava, que andava nu em sepulcros, fazendo coisas absurdas, abomináveis, que o Senhor alcançou justamente para que todos também testemunhassem a abundância da graça de Deus sobre a vida daquele homem. E vidas passassem a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Então, a vida do Gadareno foi um referencial de testemunho vivo para Gadara. Porque existiam outros gadarenos ali que não se manifestavam, tá entendendo? Existiam ali outras pessoas que estavam debaixo daquela influência, daquele ambiente onde demônios eram alimentados, que não se manifestava como este homem, mas que vivia debaixo de um jugo. Então, quando o Senhor alcança o Gadareno,
O Senhor tinha um propósito, na verdade, de alcançar outras vidas, porque tem pessoas que elas não vão ser alcançadas através do ensinamento, literalmente, da palavra, como o Senhor ministrava em alguns lugares, e pessoas, né, eram alcançadas através da palavra. Tem pessoas que elas vão ser alcançadas através de um forte testemunho, e a vida do gadareno foi justamente para isso, para o propósito. Então, compreenda que muitas vezes você não entende porque está para você sendo demorado o processo que você está vivendo. Talvez você esteja enfrentando essa situação onde você já tentou sair de um vício, de uma condição onde você por muito tempo se encontra, ou até mesmo uma pessoa se encontre e ela não está entendendo que é para a glória de Deus. Testemunho, a intervenção, Jesus chega para que todos vejam, né? Para que todos olhem e digam, verdadeiramente o Senhor chegou em Gadara, verdadeiramente o Senhor alcançou o gadareno, e ali servirá para alcançar outras vidas também. Então é essa palavra que eu trago hoje para a tua vida. Jesus está chegando aí nessa Gadara, né? E Jesus está alcançando esse gadareno, e vai ser para a glória do Pai, né? Então essa palavra fica hoje para os nossos corações, para a nossa reflexão. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.